Um café em São Paulo. Um empresário milionário sentado com sua filha de 7 anos que não falava há meses. Uma barista surda que mudaria suas vidas com um simples gesto. Mas o que aconteceu naquele momento foi apenas o começo de uma jornada que ninguém poderia imaginar. Esta história vai mostrar como um simples gesto pode mudar 3 vidas para sempre. Mas prepare-se. O que acontece no final vai te deixar sem palavras. Ative as notificações para não perder nenhum detalhe desta jornada emocionante, porque o que você está prestes a descobrir sobre o poder da comunicação vai tocar seu coração de uma forma que você jamais esquecerá. São Paulo, Vila Madalena, uma terça-feira chuvosa de março. A garoa fina escorria pelas janelas do Café Aromas do Mundo, criando um véu nebuloso sobre a movimentada Rua Aspicuelta. No interior aconchegante do estabelecimento, entre o aroma de café torrado e o murmúrio discreto de conversas, um homem permanecia imóvel em uma poltrona de couro marrom, os olhos perdidos em algum ponto indefinido além da janela. Ricardo Montenegro, 42 anos, já havia sido descrito pela revista Exame como o visionário das fintechs brasileiras. Fundador da Montenegro Solutions, uma empresa que revolucionou pagamentos digitais para pequenos comerciantes, ele acumulara uma fortuna de 8 dígitos antes dos 40. Seus ternos sob medida, relógios suíços e apartamento triplex em Higienópolis eram símbolos de um sucesso que agora parecia vazio como uma xícara esquecida. Ao seu lado, encolhida em uma cadeira infantil que o café gentilmente providenciara, estava Isabela. 7 anos, cabelos castanhos ondulados caindo sobre um rosto angelical que não esboçava expressão há 4 meses. Seus olhos escuros, outrora brilhantes como estrelas, agora pareciam vidro fosco. Em suas mãos pequenas, ela segurava com força um coelhinho de pelúcia desbotado, o único objeto que ainda a conectava ao mundo exterior. A cena era um retrato silencioso de uma dor que as palavras não conseguiam alcançar. 4 meses antes, em uma manhã de novembro que começou como qualquer outra, a vida da família Montenegro havia se despedaçado em segundos. Fernanda, esposa de Ricardo e mãe de Isabela, estava preparando o café da manhã quando sofreu um aneurisma cerebral fulminante. Isabela, que descera para pedir ajuda com um desenho da escola, presenciou toda a cena. A mãe caindo, convulsionando, os olhos virando, a espuma na boca e depois o silêncio. Desde aquele dia, Isabela não pronunciara uma única palavra. Ricardo havia tentado tudo. Consultara os melhores neuropsicólogos de São Paulo, Rio de Janeiro e até mesmo especialistas em São Francisco. Investira mais de R$200 mil em terapias experimentais, medicamentos homeopáticos e até mesmo um curandeiro indígena que uma assistente havia recomendado em desespero. Nada funcionava. Isabela permanecia presa em seu mundo silencioso, uma boneca de porcelana que respirava mas não vivia. A empresa que já havia sido sua vida, agora parecia um fardo impossível de carregar. As reuniões se estendiam enquanto Ricardo olhava constantemente para o relógio, preocupado com Isabela. Os funcionários sussurravam nos corredores sobre a instabilidade emocional do CEO. Os investidores começavam a questionar se ele ainda tinha condições de liderar uma startup em expansão acelerada. Mas Ricardo não se importava. O sucesso empresarial havia perdido todo o significado na manhã em que abraçou o corpo frio de Fernanda no chão da cozinha, enquanto Isabela permanecia paralisada na escada, observando tudo com olhos que pareciam ter envelhecido décadas em segundos. Naquela terça-feira chuvosa, Ricardo decidira sair de casa com Isabela pela primeira vez em semanas. Não por otimismo, mas por desespero. As paredes do apartamento começavam a sufocá-lo, e talvez, apenas talvez, um ambiente diferente despertasse alguma reação na filha. O Café Aromas do Mundo havia sido escolhido quase por acaso. Ficava a 3 quarteirões do consultório da doutora Helena Campos, a mais recente terapeuta infantil que eles haviam consultado. A sessão daquela manhã havia sido mais um fracasso doloroso. 45 minutos de Isabela sentada em silêncio, ignorando brinquedos, desenhos e até mesmo chocolates.
A doutora sugerira que talvez ela precisasse de estímulos ambientais diferentes. Ricardo havia saído do consultório com mais uma receita inútil e um coração cada vez mais pesado. O café era peculiar. Diferente das franquias padronizadas espalhadas pela cidade, o Aromas do Mundo tinha personalidade própria. As paredes eram decoradas com fotografias de plantações de café de diferentes países, mapas antigos e objetos artesanais de várias culturas. O balcão principal exibia uma impressionante máquina italiana dos anos 1950, restaurada e funcionando perfeitamente. O aroma não era apenas de café, mas uma sinfonia olfativa que incluía canela, cardamomo e algo indefinível que remetia a lares distantes. Era o tipo de lugar que Fernanda teria adorado. Ela sempre dizia que os melhores cafés eram aqueles que contavam histórias através dos sentidos. Ricardo pediu um expresso duplo e um chocolate quente para Isabela, embora soubesse que ela provavelmente não tocaria na bebida. A garçonete, uma jovem de aparência filipina com um sorriso genuíno, trouxe os pedidos acompanhados de 2 biscoitinhos em formato de coração. "Para a princesa", disse ela piscando para Isabela. Isabela não reagiu. Nem mesmo olhou para a garçonete. Ricardo suspirou, observando a filha. Como explicar para uma criança de 7 anos que a vida havia se tornado um quebra-cabeças sem solução? Como dizer que papai também estava perdido, que suas noites eram povoadas por pesadelos, onde ouvia Fernanda chamando por ajuda, que seus dias eram uma encenação constante de normalidade para não assustar ainda mais a filha? A chuva intensificou-se lá fora, criando um ritmo hipnótico contra as janelas. O café estava moderadamente cheio, alguns freelancers digitando em laptops, um casal de idosos compartilhando uma sobremesa, estudantes universitários debatendo um trabalho de filosofia. Vida normal acontecendo ao redor de uma ilha de tristeza. Foi então que Ricardo a viu. Do balcão do café, emergiu uma jovem que imediatamente captou sua atenção, não pela beleza convencional, mas pela presença magnética que algumas pessoas simplesmente possuem. Camila Santos, 24 anos, tinha cabelos escuros presos em um coque descontraído, de onde escapavam algumas mechas rebeldes que emolduravam um rosto expressivo. Seus olhos castanho-mel eram profundos e atentos, como se estivessem constantemente absorvendo nuances que outros perdiam. Ela usava um avental bordô com o logo do café e se movia pela sala com uma graça peculiar, uma economia de movimentos que sugeria alguém que percebe o mundo de forma diferente. Havia algo em sua postura, na maneira como ela se comunicava com gestos sutis com outros funcionários, que despertou a curiosidade de Ricardo. Camila se aproximou da mesa onde estava um grupo de universitários e começou a anotar o pedido. Ricardo observou, intrigado, como ela lia os lábios dos clientes com concentração intensa, ocasionalmente fazendo pequenos gestos com as mãos para confirmar o que havia entendido. Quando um dos estudantes falou muito rápido, ela sorriu gentilmente e fez um gesto universal pedindo para ele repetir mais devagar. Foi aí que Ricardo compreendeu. Ela era surda. A revelação o tocou de uma forma inesperada. Aqui estava alguém que vivia em um mundo de silêncio, mas irradiava uma energia vital que ele havia perdido há meses. Enquanto ele e Isabela estavam presos em uma prisão emocional, essa jovem navegava pela vida com uma serenidade que parecia quase mística. Camila terminou de atender os universitários e se dirigiu naturalmente para outras mesas, verificando se os clientes precisavam de algo. Seu movimento pela sala era como uma dança silenciosa, cheia de pequenas atenções. Ajustar uma cadeira, limpar uma mesa, sorrir para uma criança em outra mesa. Quando ela se aproximou da mesa de Ricardo e Isabela, algo extraordinário aconteceu. Isabela, que havia permanecido imóvel durante toda a manhã, de repente levantou a cabeça. Seus olhos encontraram os de Camila, e pela primeira vez em meses, Ricardo viu um lampejo de interesse, curiosidade. Era difícil definir, mas era vida. Camila percebeu imediatamente a mudança sutil na menina. Com uma intuição que parecia vir de algum lugar profundo,
Ela se agachou lentamente ao lado da cadeira de Isabela, colocando-se na altura dos olhos da criança. Seus movimentos eram deliberados, não intrusivos, como alguém que sabia exatamente como se aproximar de um animal ferido. Por alguns segundos elas simplesmente se olharam. Camila sorriu. Não o sorriso forçado que os adultos costumam dirigir às crianças, mas um sorriso genuíno, cúmplice, como se dissesse: eu entendo. Então, algo mágico aconteceu. Camila levantou lentamente as mãos e começou a se comunicar em libras. Seus dedos dançavam no ar, formando palavras silenciosas que Ricardo não compreendia, mas que claramente significavam algo para Isabela. Olá, linda princesa. Ela sinalizava, seus olhos nunca deixando o rosto de Isabela. Meu nome é Camila. Qual é o seu nome? Isabela observava fascinada. Suas pupilas se dilataram ligeiramente, um sinal de atenção que Ricardo não via há meses. A menina não respondeu, mas seu corpo inteiro estava alerta, inclinado ligeiramente em direção a Camila. Camila continuou, suas mãos descrevendo formas graciosas no ar. Você tem olhos muito bonitos. E esse coelhinho é seu amigo? Isabela olhou para o coelhinho de pelúcia em suas mãos, depois de volta para Camila. Por um momento brevíssimo, Ricardo jurou ter visto os lábios da filha se moverem, como se ela estivesse tentando formar uma palavra que não conseguia sair. Eu trabalho aqui neste café mágico, continuou Camila em libras, onde fazemos bebidas especiais para pessoas especiais como você. Ricardo estava paralisado. Não apenas pelo que estava presenciando, mas pela força da emoção que o atingia como uma onda. Há meses ele assistia terapeutas qualificados tentarem de tudo para despertar alguma reação em Isabela. Especialistas com diplomas nas paredes e décadas de experiência haviam falhado onde uma jovem barista, em menos de 2 minutos, conseguira capturar a atenção total de sua filha. Camila se levantou lentamente e olhou para Ricardo. Quando seus olhos se encontraram, ele sentiu algo que não experimentava há muito tempo: esperança. Desculpe a intromissão, disse ela com uma voz suave, ligeiramente modulada de quem não pode ouvir os próprios sons, mas perfeitamente compreensível. Notei que sua filha parecia distante. Às vezes as crianças respondem bem à linguagem de sinais, mesmo quando não são surdas. É uma forma diferente de comunicação que pode ser menos intimidante. Ricardo tentou formar palavras, mas sua garganta estava apertada pela emoção. Finalmente conseguiu. Ela não fala há 4 meses. Você é a primeira pessoa que conseguiu, que ela olhou, que prestou atenção. Camila assentiu com compreensão. Trauma? Perdemos a mãe dela. Ricardo conseguiu dizer, sua voz pouco mais que um sussurro. Os olhos de Camila se encheram de compaixão imediata. Ela olhou novamente para Isabela, que continuava observando-a com atenção intensa. Posso tentar algo? Perguntou ela suavemente. Ricardo assentiu, incapaz de falar. Camila se agachou novamente e, desta vez, começou a sinalizar uma pequena história. Suas mãos contavam a aventura de um coelhinho corajoso que vivia em uma floresta silenciosa, onde todas as criaturas se comunicavam através de gestos e olhares carinhosos. Era uma narrativa simples, mas contada com tal expressividade que até Ricardo, sem entender libras, conseguia acompanhar a história. Isabela estava completamente absorta. Seus olhos seguiam cada movimento das mãos de Camila, e Ricardo podia ver engrenagens mentais girando atrás daqueles olhos escuros. Quando Camila terminou a história, Isabela fez algo que fez o coração de Ricardo quase parar. Ela tentou imitar um dos gestos. Suas mãozinhas pequenas se moveram desajeitadamente no ar, tentando reproduzir o sinal para coelho. Não era perfeito, mas era comunicação. Era vida. Camila sorriu radiante e repetiu o gesto lentamente, guiando gentilmente as mãos de Isabela para a posição correta. Muito bem, ela sinalizou e falou simultaneamente. Você é muito inteligente. Por primeira vez em 4 meses, Isabela sorriu. Não foi um sorriso grande ou dramático.
Foi pequeno, hesitante, como a primeira luz do amanhecer após uma longa noite. Mas foi um sorriso real, genuíno, que transformou seu rosto inteiro e fez Ricardo sentir como se pudesse respirar adequadamente pela primeira vez desde novembro. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Ricardo. Lágrimas de alívio, de gratidão, de uma esperança renascida que ele havia enterrado junto com Fernanda. Camila se levantou e discretamente entregou um guardanapo a Ricardo. Ela só precisa de tempo, disse ela gentilmente, e talvez de uma forma diferente de se expressar. Às vezes, quando as palavras são muito dolorosas, as mãos podem falar pelo coração. Ricardo enxugou os olhos e olhou para esta jovem extraordinária que, em questão de minutos, havia conseguido o que meses de terapia não alcançaram. "Qual é o seu nome?" perguntou ele. "Camila Santos", ela respondeu. "E você?" "Ricardo Montenegro. E esta é Isabela." Camila se agachou mais uma vez e sinalizou para Isabela. "É um prazer conhecer você, Isabela. Espero vê-la novamente em breve." Isabela observou os sinais, então, surpreendentemente, acenou timidamente com a mão. Mais lágrimas escorreram pelo rosto de Ricardo. Quando Camila se afastou para atender outras mesas, Ricardo permaneceu sentado, observando Isabela, que agora brincava com o coelhinho de pelúcia, ocasionalmente tentando repetir alguns dos gestos que havia visto. Ele puxou o telefone e cancelou todas as reuniões do resto da semana. Pela primeira vez em meses, sabia exatamente onde queria estar. Ali, naquele café, descobrindo-se o milagre que acabara de presenciar, poderia ser o início de algo maior. Do outro lado da sala, Camila servia café para outros clientes, mas seus olhos ocasionalmente se voltavam para Isabela. Ela também sentia que algo especial havia acontecido, algo que ia além de uma simples interação com uma criança traumatizada. Camila carregava seus próprios fardos silenciosos, suas próprias batalhas diárias em um mundo que nem sempre estava preparado para pessoas como ela. Mas naquele momento, vendo o sorriso hesitante de Isabela e as lágrimas de gratidão de seu pai, ela sentiu que talvez sua diferença não fosse uma limitação, mas um dom. O café continuava sua vida normal ao redor deles, clientes entrando e saindo, conversas fluindo, a chuva diminuindo gradualmente lá fora. Mas na mesa, junto à janela, 3 vidas haviam se tocado de uma forma que mudaria tudo. Ricardo olhou para Isabela, que agora segurava o chocolate quente que não havia tocado antes, e fez uma promessa silenciosa. Ele faria tudo o que fosse necessário para nutrir essa pequena semente de esperança que Camila havia plantado. Ele não fazia ideia de que essa decisão o levaria por um caminho cheio de desafios, revelações e uma transformação que mudaria não apenas Isabela, mas toda a sua compreensão sobre o que realmente importa na vida. A jornada estava apenas começando, e o próximo passo seria descobrir quem realmente era essa jovem extraordinária, que falava com as mãos e tocava corações com uma sabedoria que ia muito além de sua idade. Na manhã seguinte, Ricardo acordou antes do alarme pela primeira vez em meses. O sol filtrava pelas cortinas do quarto master, criando padrões dourados no chão de madeira maciça. Por um momento, ele permaneceu deitado, processando a sensação estranha de ter dormido sem pesadelos. Isabela havia sorrido, havia tentado se comunicar, havia mostrado sinais de vida. Ele se levantou e caminhou até o quarto da filha. Isabela ainda dormia, mas seu rosto parecia mais sereno do que nos últimos meses. O coelhinho de pelúcia estava abraçado contra seu peito, e Ricardo jurou que viu seus lábios curvarem-se ligeiramente, como se ela estivesse sonhando com algo agradável. Pela primeira vez desde a morte de Fernanda, Ricardo preparou o café da manhã. Não apenas aqueceu algo no micro-ondas ou pediu delivery, mas realmente cozinhou. Ovos mexidos, torradas douradas, suco de laranja espremido na hora. Gestos simples que haviam sido responsabilidade de Fernanda e que ele havia terceirizado para empregadas nos últimos meses. Quando Isabela desceu para a cozinha, vestindo seu pijama de unicórnios, Ricardo segurou a respiração. Ela parou na entrada, observando a mesa posta,
o cheiro de comida caseira, o pai usando o avental que costumava pertencer à mãe. Por um momento, Ricardo temeu ter cometido um erro, ter evocado memórias dolorosas demais. Mas então Isabela se aproximou lentamente e, para sua surpresa absoluta, tentou repetir um dos gestos que havia visto Camila fazer no dia anterior. Suas mãozinhas formaram um sinal desajeitado que Ricardo não conseguia decifrar, mas o intento era claro. Ela estava tentando se comunicar. "Bom dia, princesa", disse ele suavemente, sentando-se ao lado dela. "Você dormiu bem?" Isabela assentiu. O primeiro gesto voluntário de comunicação que ele via em meses. Durante o café da manhã, Ricardo observou cada pequeno gesto da filha. Ela comeu mais do que costume, ocasionalmente tentando repetir sinais que obviamente havia memorizado da breve interação com Camila. Não eram perfeitos, mas eram tentativas de comunicação, e isso era mais do que qualquer terapeuta havia conseguido despertar. Uma ideia começou a se formar na mente de Ricardo. E se eles voltassem ao café? E se Camila pudesse ensinar Isabela mais alguns sinais? Não como terapia formal, mas como uma forma natural de comunicação? Ele pegou o telefone e ligou para sua assistente, Márcia. "Márcia, preciso que você cancele todas as minhas reuniões desta semana", disse ele, observando Isabela brincar com o coelhinho. "Senhor Montenegro, mas a apresentação para os investidores japoneses é quinta-feira. Eles voaram especificamente para... Reagende para a próxima semana", Ricardo interrompeu. Algo mais importante surgiu. Havia uma pausa do outro lado da linha. Márcia trabalhava com ele há 5 anos e nunca o havia visto priorizar algo acima dos negócios. "Está tudo bem, senhor?" Ricardo olhou para Isabela, que agora tentava ensinar ao coelhinho de pelúcia alguns dos sinais que havia aprendido. "Sim, Márcia. Pela primeira vez em meses, está tudo bem." 2 horas depois, pai e filha estavam de volta ao Café Aromas do Mundo. Ricardo havia escolhido propositalmente um horário diferente, meio da manhã, quando o movimento fosse menor e Camila pudesse ter mais tempo para interagir com Isabela. O café tinha uma atmosfera completamente diferente durante a manhã. A luz solar criava padrões interessantes através das plantas que decoravam as janelas, e o aroma de café recém-torrado misturava-se com o cheiro de pães doces saindo do forno. Ricardo escolheu a mesma mesa do dia anterior, uma estratégia instintiva para criar continuidade para Isabela. Ela se sentou na mesma cadeira, abraçando o coelhinho, mas desta vez, seus olhos vasculhavam o ambiente, claramente procurando por alguém específico. Camila emergiu da cozinha carregando uma bandeja de croissants frescos. Quando viu Isabela, seu rosto se iluminou com um sorriso genuíno. Ela terminou de distribuir os croissants pelas outras mesas e se dirigiu a eles. "Olá novamente", disse ela, agachando-se na altura de Isabela. "Que bom que vocês voltaram." Isabela a observava intensamente e então, para surpresa de todos, tentou sinalizar algo. Suas mãozinhas fizeram movimentos desajeitados, mas Camila conseguiu decifrar a tentativa. "Ela está tentando dizer olá", Camila traduziu para Ricardo, seu tom cheio de admiração. "Ela lembrou." Ricardo sentiu o peito se apertar de emoção. "Ela praticou a manhã toda", disse ele, tentando ensinar ao coelhinho. Camila sorriu e se dirigiu a Isabela em libras e voz simultaneamente. "Você quer aprender mais sinais?" Isabela assentiu vigorosamente, a primeira demonstração de entusiasmo que Ricardo via desde o acidente. "Posso fazer uma pausa?" Camila disse para Ricardo. "Se você não se importar, posso ensinar alguns sinais básicos para ela." "Eu ficaria muito grato", Ricardo respondeu, e havia tal sinceridade em sua voz que Camila se sentou à mesa com eles. Durante a próxima meia hora, Camila ensinou Isabela sinais para palavras simples. Papai, água, obrigada, mais amiga. Cada novo sinal era recebido com fascínio por Isabela, que repetia os movimentos com concentração intensa. Ricardo observava, hipnotizado não apenas pela transformação em Isabela, mas pela paciência e habilidade natural de Camila como educadora. Ela tinha um dom intuitivo para saber exatamente quanto pressionar
e quando recuar, como encorajar sem intimidar. Você já trabalhou com crianças antes? Perguntou ele. Estudo pedagogia especial na PUC, Camila respondeu, ajudando Isabela a formar corretamente o sinal para coelhinho. Este é meu trabalho de meio período para pagar os estudos. Sempre quis trabalhar com crianças que precisam de formas alternativas de comunicação. Você nasceu surda? Ricardo perguntou, e imediatamente se preocupou se a pergunta havia sido inadequada. Mas Camila não pareceu se ofender. Nasci com perda auditiva severa. Perdi o resto da audição aos 5 anos por uma meningite, explicou ela, enquanto Isabela praticava o sinal para casa. Meus pais ficaram devastados no início. Achavam que minha vida seria limitada, que eu nunca seria normal. E agora? Camila sorriu, um sorriso que carregava histórias de superação que Ricardo ainda não conhecia. Agora eles percebem que normal é uma ilusão. Todos nós temos nossas formas únicas de navegar pelo mundo. Isabela, que havia estado absorta praticando sinais, de repente levantou os olhos e sinalizou algo para Camila. Era um movimento complexo demais para uma iniciante, mas Camila conseguiu entender a intenção. Ela está perguntando se você sempre foi feliz, Camila traduziu para Ricardo. A pergunta atingiu Ricardo como um soco no estômago. Isabela estava observando Camila com uma intensidade que sugeria que a resposta era importante para ela, talvez relacionada à sua própria jornada através da dor. Camila pensou por um momento, então respondeu em libras e voz. Não, pequena. Houve momentos em que me senti muito triste e sozinha, mas aprendi que a felicidade não é estar sempre alegre. É encontrar paz mesmo quando as coisas são difíceis. Isabela processou a resposta, então sinalizou algo que fez Camila piscar rapidamente, segurando lágrimas. O que ela disse? Ricardo perguntou. Ela disse, mamãe está triste porque não pode mais me abraçar. Camila traduziu, sua voz ligeiramente trêmula. O silêncio que se seguiu foi denso de emoção. Ricardo sentiu sua garganta se fechar, mas conseguiu responder. É verdade, Isabela. Mamãe não pode mais nos abraçar. Mas eu acredito que ela ainda nos ama de onde ela está. Isabela assentiu solenemente, então fez outro sinal. Agora ela disse, papai está triste também. Camila traduziu. Ricardo olhou para os olhos profundos da filha e viu uma sabedoria que nenhuma criança de 7 anos deveria possuir. Sim, princesa, papai está triste também, mas estar aqui com você me faz sentir melhor. Isabela sinalizou algo para Camila, que sorriu através das lágrimas. Ela disse, Camila faz nós dois sentirmos melhor. A afirmação pairou no ar como uma verdade simples, mas profunda. Ricardo olhou para Camila e percebeu que algo havia mudado na dinâmica entre eles. Não era mais apenas gratidão pelo que ela estava fazendo por Isabela. Era reconhecimento, conexão, o início de algo que ele não conseguia ainda nomear. Camila, disse ele cuidadosamente, eu sei que você não me conhece, e isto pode soar estranho, mas... Você consideraria dar aulas particulares para Isabela? Em casa? Posso pagar muito bem e... Não. Camila interrompeu suavemente. O coração de Ricardo afundou. Eu entendo se você... Não posso aceitar pagamento por isso, ela esclareceu. Isabela é especial. O que estamos fazendo aqui não é apenas ensinar sinais, é ajudar uma alma ferida a encontrar sua voz novamente. Isso não tem preço. Ricardo ficou em silêncio, processando a generosidade da oferta. Mas eu aceito vir à sua casa algumas tardes por semana, Camila continuou. Se Isabela quiser, claro. Isabela sinalizou imediatamente algo que não precisava de tradução. Era claramente um sim entusiástico. Naquela tarde, depois que Camila terminou seu turno, ela acompanhou Ricardo e Isabela até o apartamento em Higienópolis. Durante o trajeto de carro, Ricardo observou pelo retrovisor como Isabela estava animada, fazendo sinais constantes para Camila, que respondia pacientemente a cada tentativa de comunicação. O apartamento triplex impressionou Camila, mas não da forma que Ricardo esperava. Em vez de parecer intimidada pelo luxo, ela parecia preocupada. É muito silencioso,
foi seu primeiro comentário. Ricardo parou no meio da sala de estar, de repente vendo sua casa através dos olhos dela. Era verdade. Apesar do tamanho e da decoração requintada, o apartamento era opressivamente silencioso. As cortinas pesadas bloqueavam boa parte da luz natural. Não havia música, televisão ligada ou qualquer som que indicasse vida sendo vivida. Desde que Fernanda morreu, nós meio que existimos aqui, Ricardo admitiu. Não vivemos. Camila assentiu com compreensão. Isabela precisa de luz, de sons, de vida ao redor. O silêncio pode ser curativo, mas também pode ser uma prisão. Ela caminhou até as janelas e abriu as cortinas, permitindo que a luz da tarde inundasse a sala. Imediatamente, o espaço parecia mais acolhedor. "Vocês têm música?" perguntou ela. Fernanda tinha uma coleção de CDs, Ricardo respondeu. "Mas eu não consegui." "Posso?" Camila perguntou gentilmente. Ricardo assentiu, e Camila encontrou o sistema de som. Ela escolheu algo suave, música clássica contemporânea que preencheu o silêncio sem ser invasiva. Isabela, que havia estado observando tudo, de repente correu para Camila e a abraçou. Foi um abraço espontâneo, o primeiro que ela havia dado em alguém além do pai desde a morte da mãe. Camila abraçou a menina de volta e Ricardo viu lágrimas escorrendo pelo rosto da jovem. "Desculpe", disse ela. "É que há muito tempo ninguém me abraça assim." A frase revelou mais sobre a vida de Camila do que ela provavelmente pretendia. Ricardo percebeu que, apesar de sua aparente confiança e serenidade, ela também carregava solidão. Naquela tarde, enquanto Camila ensinava a Isabela novos sinais na sala de estar iluminada, com música suave tocando ao fundo, Ricardo sentiu algo que não experimentava há meses. Sua casa parecia um lar novamente. Quando chegou a hora de Camila ir embora, Isabela não queria deixá-la partir. Ela segurou a mão da jovem e sinalizou algo urgente. "Ela está perguntando quando você vai voltar." Ricardo traduziu, surpreso por já conseguir reconhecer alguns sinais básicos. "Posso voltar amanhã se você quiser." Camila disse para Isabela, que assentiu vigorosamente. Na porta do apartamento, enquanto esperavam o elevador, Ricardo se virou para Camila. "Eu não sei como agradecer o que você está fazendo", disse ele. Isabela não sorria há meses. Hoje ela riu 3 vezes. "Você não precisa agradecer", Camila respondeu. "Isabela está me ensinando tanto quanto eu estou ensinando a ela." "Como assim?" Camila hesitou por um momento, como se decidindo o quanto revelar. Eu passo muito tempo sozinha. Minha família está em Recife. Não tenho muitos amigos aqui em São Paulo. A faculdade é desafiadora. Às vezes me sinto invisível em um mundo que conversa, mas não escuta de verdade. Estar com Isabela, ver sua coragem para tentar se comunicar mesmo através da dor. Isso me lembra porque escolhi esta profissão. O elevador chegou, mas nenhum dos dois se moveu para entrar. "Camila", Ricardo disse, sua voz mais baixa. "Você não é invisível. Pelo menos não para nós." Ela olhou para ele e, pela primeira vez, Ricardo viu vulnerabilidade por trás da confiança serena que ela sempre demonstrava. "Obrigada", disse ela simplesmente, entrando no elevador. Enquanto as portas se fechavam, Ricardo permaneceu no corredor, processando a intensidade das últimas 48 horas. Isabela estava se comunicando novamente. Uma jovem extraordinária havia entrado em suas vidas como um anjo da guarda. E ele estava sentindo coisas que havia enterrado junto com Fernanda. De volta ao apartamento, encontrou Isabela na sala, praticando sinais com o coelhinho de pelúcia, murmurando baixinho. Sons que não eram palavras ainda, mas eram vocalizações, tentativas de sua voz quebrar o silêncio que havia imposto a si mesma. Ricardo se sentou no chão ao lado da filha e tentou repetir alguns dos sinais que havia visto Camila ensinar. Isabela riu, uma risada real, musical, e corrigiu gentilmente os movimentos das mãos do pai. Pela primeira vez desde novembro, Ricardo Montenegro dormiu sem pesadelos
e acordou ansioso pelo dia seguinte. Ele não sabia que do outro lado da cidade, Camila Santos também havia passado a noite acordada, mas por razões completamente diferentes. Ela estava pensando no abraço espontâneo de Isabela, na gratidão genuína de Ricardo e na sensação estranha de finalmente ter encontrado um lugar onde sua diferença não era uma barreira, mas uma ponte. O que nenhum dos dois sabia era que suas vidas estavam prestes a se complicar de formas que não poderiam imaginar, e que a conexão pura e healing que estavam construindo seria testada por forças externas que questionariam tudo o que haviam descoberto juntos. 3 semanas se passaram desde o primeiro encontro no Café Aromas do Mundo, e a rotina de Ricardo havia se transformado completamente. Pela primeira vez em anos, ele chegava ao escritório da Montenegro Solutions depois das 10 da manhã, algo que seus funcionários observavam com uma mistura de surpresa e preocupação. As manhãs agora pertenciam a Isabela. Café da manhã preparado com calma, conversas conduzidas através de uma mistura crescente de palavras sussurradas e sinais em libras, e sempre 1 hora de aula com Camila antes que ela fosse para a faculdade. O progresso de Isabela era notável. Ela havia expandido seu vocabulário em sinais para mais de 50 palavras e começara a combinar gestos para formar frases simples. Mais importante ainda, sua voz estava retornando gradualmente. Não em conversas completas, mas em palavras sussurradas, risos genuínos e até mesmo cantarolando baixinho. Sons que Ricardo gravava secretamente no telefone para ouvir nos momentos mais difíceis no trabalho. Naquela quinta-feira de manhã, enquanto Camila ensinava a Isabela sinais relacionados a emoções, o telefone de Ricardo tocou. Era Márcia, sua assistente, e o tom urgente em sua voz fez-o sair da sala para atender. Senhor Montenegro, precisamos conversar. Os acionistas estão preocupados. Que tipo de preocupação, Márcia? Dr. Henrique Vasconcelos ligou 5 vezes desde ontem. Ele disse que precisa falar com o senhor urgentemente sobre a direção da empresa. E tem mais. Alguém foi visto fotografando o senhor e Isabela entrando no prédio ontem. Ricardo sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Dr. Henrique Vasconcelos era o principal investidor da Montenegro Solutions, um homem que havia apostado 15 milhões de reais na empresa durante a última rodada de captação. Era também alguém conhecido por sua impaciência com qualquer coisa que pudesse afetar o retorno de seus investimentos. Fotografando? Sim, senhor. O porteiro disse que havia um homem com uma câmera profissional do outro lado da rua. Quando questionado, ele disse ser de uma revista de negócios. Ricardo olhou através da porta entreaberta para a sala onde Isabela ria de algo que Camila havia sinalizado. A alegria simples e pura daquele momento contrastava drasticamente com a ansiedade que começava a crescer em seu peito. Agende uma reunião com o Dr. Vasconcelos para hoje à tarde, disse ele. E Márcia? Descubra qual revista e o que eles querem. Quando ele retornou à sala, Camila estava ensinando Isabela o sinal para família. A ironia não passou despercebida. Tudo bem? Perguntou Camila, percebendo a tensão em seu rosto. Questões do trabalho, Ricardo respondeu, tentando soar casual. Nada com que se preocupar. Mas Isabela, com a sensibilidade aguçada que as crianças traumatizadas desenvolvem, percebeu a mudança no humor do pai. Ela sinalizou algo para Camila, que traduziu. Ela quer saber se você está triste novamente. Ricardo se agachou na altura de Isabela e tentou sorrir. Não estou triste, princesa. Só preocupado com coisas de adulto. Isabela estudou o rosto do pai, então fez uma série de sinais rápidos para Camila. Ela disse que quando você fica preocupado, fica com a mesma cara de quando mamãe morreu. Camila traduziu suavemente. A observação atingiu Ricardo como um soco. Ele havia pensado que estava escondendo bem suas preocupações, mas os olhos perceptivos de Isabela captavam nuances que ele não percebia estar transmitindo. Isabela tem razão, disse Camila gentilmente. Você quer conversar sobre o que está acontecendo? Ricardo hesitou. Nos últimos dias, havia se surpreendido compartilhando com Camila preocupações que normalmente guardava para si.
Havia algo em sua presença calma e na maneira como ela realmente escutava, com os olhos, com o coração, que o fazia sentir-se compreendido de uma forma que não experimentava há anos. É complicado, disse ele finalmente. As melhores coisas geralmente são. Camila respondeu com um sorriso pequeno, mas encorajador. Ricardo tomou uma decisão. Vocês querem me acompanhar ao escritório hoje? Isabela nunca viu onde papai trabalha, e talvez seja bom para ela ver que nem tudo na vida de adulto é complicado. Isabela sinalizou animadamente algo que claramente significava sim, e Camila assentiu. Se você tem certeza de que não vamos atrapalhar... Vocês nunca atrapalham, Ricardo disse, e percebeu que era absolutamente verdadeiro. Uma hora depois, os três estavam no elevador privativo, que levava ao 32º andar do edifício Copacabana, onde ficava a sede da Montenegro Solutions. Isabela estava fascinada pelas luzes dos andares passando rapidamente, e Camila observava tudo com curiosidade genuína. O escritório da Montenegro Solutions ocupava todo o andar, e era um exemplo de design corporativo moderno, paredes de vidro, móveis minimalistas, tecnologia de ponta e uma vista deslumbrante de São Paulo. Funcionários em roupas casuais mais caras trabalhavam em estações abertas, alguns em pé em mesas ajustáveis, outros em sofás colaborativos com laptops. É impressionante, comentou Camila, observando a movimentação. Fernanda que escolheu a maior parte da decoração, Ricardo disse. Ela dizia que um ambiente de trabalho deveria inspirar, não intimidar. Isabela estava encantada com tudo, especialmente com uma parede inteira coberta de telas mostrando dados em tempo real sobre transações financeiras. As cores e números mudando constantemente captaram sua atenção como um caleidoscópio hipnótico. Vários funcionários se aproximaram para cumprimentar Ricardo, todos demonstrando curiosidade educada sobre Isabela e Camila. Ricardo percebia os olhares, as especulações silenciosas, mas também notava algo mais. Seus funcionários pareciam genuinamente felizes em vê-lo mais relaxado, mais humano. Chefe, chamou uma voz familiar. Era Bruno Carvalho, o diretor de tecnologia e um dos funcionários mais antigos da empresa. A reunião com a equipe de desenvolvimento foi reagendada para as 2. Ele hesitou, olhando para Isabela e Camila. Dr. Vasconcelos chegou mais cedo. Está na sala de reuniões esperando. Ricardo sentiu sua mandíbula se contrair. Ele estava marcado para as 4. Disse que era urgente. E trouxe companhia. Isso não era um bom sinal. Dr. Vasconcelos nunca trazia companhia, a menos que fosse para uma emboscada corporativa. Isabela, você quer ver a sala do papai? Ricardo perguntou, tentando manter o tom leve. Isabela assentiu, e eles se dirigiram para o escritório privativo de Ricardo. Era um espaço grande, com uma mesa de reuniões, estantes cheias de livros sobre tecnologia e empreendedorismo, e fotografias de momentos importantes da empresa. Mas o que mais chamou a atenção foi uma foto emoldurada na mesa. Ricardo, Fernanda e Isabela bebê na praia. Isabela se aproximou da foto e a tocou gentilmente, sinalizando algo para Camila. Ela disse que sente saudades de quando vocês eram felizes assim. Camila traduziu, sua voz carregada de emoção. Nós estamos ficando felizes novamente, Ricardo disse, surpreendendo-se com a convicção em sua própria voz. Diferente, mas felizes. Isabela sorriu e sinalizou algo mais. Agora ela disse, Camila nos ajuda a ser felizes. Traduziu Camila, corando ligeiramente. Antes que Ricardo pudesse responder, Márcia apareceu na porta. Senhor Montenegro, Dr. Vasconcelos está ficando impaciente. Ricardo suspirou. Márcia, pode ficar com Isabela e Camila por alguns minutos? Mostrar a elas a área de descanso? Claro, Márcia respondeu sorrindo genuinamente para Isabela. Temos uma máquina de chocolate quente que vai fascinar você, pequena. Quando saíram, Ricardo tomou um momento para se preparar mentalmente. Ele conhecia Dr. Vasconcelos há 3 anos
e sabia que o homem não fazia visitas sociais. A sala de reuniões estava ocupada por 3 pessoas. Dr. Henrique Vasconcelos, um homem de 60 anos com cabelos grisalhos perfeitamente penteados e um terno que custava mais que o salário anual da maioria das pessoas. Carmen Rodrigues, advogada especializada em direito corporativo que Ricardo reconheceu, mas nunca havia encontrado pessoalmente. E alguém que ele não conhecia, uma mulher jovem com um tablet e uma expressão profissional que sugeria relações públicas ou comunicação corporativa. Ricardo, doutor. Vasconcelos se levantou, estendendo a mão com um sorriso que não chegava aos olhos. Obrigado por nos receber em cima da hora. Doutor Vasconcelos, doutora Rodrigues. Ricardo cumprimentou cada um. Seu radar executivo já em alerta máximo. Esta é Patrícia Lima, nossa consultora em gestão de imagem. Doutor Vasconcelos apresentou a terceira pessoa. Gestão de imagem. Ricardo sentiu um peso no estômago. Por favor, sentem-se, disse ele tomando lugar na cabeceira da mesa. Em que posso ajudá-los? Doutor. Vasconcelos abriu uma pasta e retirou algumas folhas de papel e fotografias. Ricardo reconheceu imediatamente. Eram fotos dele e Isabela entrando e saindo do Café Aromas do Mundo, algumas incluindo Camila. Ricardo, você sabe quanto eu respeito você como empresário e como pessoa. Dr. Vasconcelos começou. A Montenegro Solutions é uma das apostas mais promissoras do meu portfólio. Mas nos últimos meses, tenho observado mudanças que me preocupam do ponto de vista estratégico. Que tipo de mudanças? Sua presença diminuída no escritório, reuniões canceladas, e agora isso. Ele gesticulou para as fotografias. Tabloides financeiros estão especulando sobre sua estabilidade emocional. Há rumores de que você está envolvido com uma funcionária de um café. Ricardo sentiu raiva crescendo, mas forçou-se a manter a calma. Minha vida pessoal não interfere na minha capacidade de liderar esta empresa. Não interfere? Carmen Rodrigues interveio. Ricardo, você cancelou 3 reuniões importantes com investidores internacionais. O lançamento do produto para o mercado asiático foi adiado 2 vezes. Seus funcionários relatam que você está diferente. Diferente como? Mais distraído, menos focado. Alguns dizem que você está passando tempo significativo com uma mulher surda que trabalha em um café. Patrícia Lima falou pela primeira vez, consultando seu tablet. A narrativa que está emergindo na imprensa especializada é de um CEO que está enfrentando uma crise pessoal e tomando decisões questionáveis. Ricardo se levantou abruptamente. Vou parar vocês aí mesmo. Primeiro, minha filha estava passando por um trauma severo e finalmente está se recuperando. Como pai, isso é minha prioridade absoluta. Segundo, a mulher surda de quem vocês falam com tanto desdém é uma pessoa extraordinária que está ajudando minha filha a se curar. E terceiro, sua voz se tornou gelada. Se vocês acham que vou escolher lucros corporativos sobre o bem-estar da minha filha, vocês não me conhecem. Dr. Vasconcelos permaneceu calmo. Ricardo, ninguém está questionando sua dedicação como pai. Mas você tem responsabilidades para com os investidores, funcionários e a empresa que construiu. Estamos aqui para oferecer uma solução. Que tipo de solução? Carmen Rodrigues abriu seu próprio arquivo. Sugerimos que você tire uma licença temporária para lidar com questões pessoais. 6 meses, talvez 1 ano. Bruno Carvalho pode assumir as operações diárias. Você mantém o título de fundador e, quando estiver resolvido, pode retornar. Vocês estão tentando me afastar da minha própria empresa? Estamos tentando proteger todos os envolvidos, Dr. Vasconcelos disse, incluindo você. A pressão da mídia só vai aumentar. Há rumores de que uma revista está preparando uma matéria sobre sua nova família não convencional. Isso pode ser devastador para a imagem da empresa. Ricardo olhou para as 3 pessoas sentadas à mesa e percebeu que estava enfrentando um golpe corporativo cuidadosamente orquestrado.
Eles haviam usado sua vulnerabilidade, sua ausência ocasional e sua felicidade recém-descoberta como armas contra ele. E se eu recusar? Esperamos que não seja necessário chegar a esse ponto, Carmen disse. Mas Dr. Vasconcelos tem capital suficiente para convocar uma reunião extraordinária do Conselho. Com as evidências de negligência administrativa, a ameaça pairou no ar como uma nuvem tóxica. Ricardo pensou em Isabela aprendendo a sorrir novamente. Pensou em Camila, cuja presença havia trazido luz de volta para suas vidas. Pensou na manhã daquele dia, quando Isabela havia sussurrado, "Bom dia, papai", pela primeira vez em meses. "Preciso de tempo para considerar", disse ele finalmente. "Claro", Dr. Vasconcelos se levantou. "Mas não muito tempo. A situação está se tornando delicada." Quando eles saíram, Ricardo permaneceu sozinho na sala de reuniões, olhando pelas janelas do chão ao teto para a cidade que se estendia abaixo. São Paulo pulsava com vida e energia, mas ele se sentia como se estivesse em uma bolha de silêncio, processando a realidade de que sua felicidade recém-encontrada estava sendo usada como uma arma contra ele. Uma batida suave na porta o trouxe de volta ao presente. Era Isabela, seguida por Camila e Márcia. "Papai?", Isabela sussurrou, uma das poucas palavras que havia voltado a falar. "Você está bem?" Ricardo se agachou e abraçou a filha, sentindo a força pequena, mas real de seus bracinhos ao redor do pescoço. "Estou bem, princesa", mentiu ele. "Só conversas chatas de trabalho." Mas Isabela, com sua sensibilidade aguçada, sinalizou algo para Camila, que hesitou antes de traduzir. "Ela disse que você está com medo", Camila traduziu suavemente. Ricardo olhou nos olhos da filha e viu sua própria vulnerabilidade refletida ali. "Às vezes, os adultos ficam com medo também", admitiu ele. "Mas o importante é que estamos juntos." Isabela assentiu solenemente, então fez uma série de sinais rápidos. Ela disse, "Nós protegemos um ao outro", Camila traduziu, e havia lágrimas em seus olhos. Naquele momento, olhando para Isabela e Camila, Ricardo tomou uma decisão que mudaria tudo. Ele não permitiria que ninguém destruísse a família que eles haviam construído. Não importava o custo. Mas enquanto eles voltavam para casa naquela tarde, nenhum dos três sabia que as fotografias já estavam sendo preparadas para publicação, que a matéria sobre a nova família não convencional de Ricardo Montenegro estava sendo finalizada e que a batalha pela alma da Montenegro Solutions estava apenas começando. Do outro lado da cidade, Dr. Vasconcelos fazia ligações para outros investidores, construindo uma coalizão que forçaria Ricardo a escolher entre a empresa que havia construído e a família que estava reconstruindo. A tempestade estava se formando, e quando ela finalmente chegasse, testaria não apenas a determinação de Ricardo, mas a força dos laços que Isabela, Camila e ele haviam criado nos últimos meses. A matéria foi publicada na segunda-feira seguinte, na capa da revista Negócios en Poder, com uma manchete que fez o sangue de Ricardo gelar. O CEO que trocou boardrooms por linguagem de sinais. A crise de identidade de Ricardo Montenegro. A foto principal mostrava Ricardo, Isabela e Camila saindo do Café Aromas do Mundo, com Isabela segurando a mão de Camila. A imagem havia sido capturada no exato momento em que os três riam de algo que Isabela havia sinalizado, criando uma aparência de intimidade familiar que, fora de contexto, alimentava especulações. O artigo era um exemplo perfeito de jornalismo tendencioso, disfarçado de reportagem investigativa. Descrevia Ricardo como um executivo em colapso emocional, que havia abandonado responsabilidades corporativas para perseguir um romance questionável com uma mulher deficiente auditiva de classe trabalhadora. Isabela era retratada como uma criança traumatizada sendo usada como ponte para um relacionamento inadequado, e Camila era descrita como uma oportunista que aproveitou a vulnerabilidade de um homem rico e enlutado. Cada palavra era cuidadosamente escolhida para humilhar e deslegitimizar. O artigo mencionava fontes próximas à empresa,
que questionavam a estabilidade mental de Ricardo e sua capacidade de tomar decisões racionais. Havia até mesmo uma seção sobre o impacto negativo da deficiência auditiva na estrutura familiar tradicional, citando especialistas anônimos. Ricardo leu o artigo 3 vezes, cada leitura aumentando sua raiva e desgosto. Estava em seu escritório em casa, havia decidido trabalhar de lá para evitar o circo midiático que certamente se formaria na empresa, quando Camila chegou para a aula matinal de Isabela. Ele tentou esconder a revista, mas Isabela, que havia desenvolvido um radar apurado para as emoções do pai, percebeu imediatamente que algo estava errado. "Papai triste?" ela sussurrou, usando uma das poucas frases faladas que havia recuperado. "Não, princesa. Só trabalho chato." Mas Camila, observando a linguagem corporal de Ricardo, notou a tensão em seus ombros, a maneira como ele evitava contato visual. Quando Isabela correu para pegar seus materiais de desenho, Camila se aproximou. "O que aconteceu?" perguntou ela suavemente. Ricardo hesitou, então decidiu que ela merecia saber. Silenciosamente, entregou-lhe a revista. Camila leu o artigo, e Ricardo observou sua expressão mudar de curiosidade para choque, depois para uma mistura de dor e raiva. Quando ela terminou, suas mãos tremiam ligeiramente. Eles me chamam de oportunista", disse ela, sua voz pouco mais que um sussurro. "Dizem que estou me aproveitando de você e Isabela." "Você sabe que isso não é verdade", Ricardo disse firmemente. "Eu sei. Mas..." Camila olhou ao redor do luxuoso apartamento, depois para suas próprias roupas simples. "Talvez eles tenham razão sobre uma coisa. Talvez nossas vidas sejam mesmo incompatíveis." "Não", Ricardo disse, com uma intensidade que a surpreendeu. "Não vou deixar que destruam algo tão puro e verdadeiro com veneno e mentiras." Isabela voltou correndo, carregando cadernos e lápis coloridos, completamente alheia à tempestade que se formava ao redor de sua pequena família. Ela se sentou no chão e sinalizou para Camila como sempre fazia, pronta para aprender. Camila olhou para Isabela, depois para Ricardo. "Ela não merece isso", disse ela. "Não merece que sua vida vire um circo por minha causa." "Não é por sua causa", Ricardo insistiu. "É por causa de pessoas pequenas e amargas que não conseguem aceitar que a felicidade pode vir de formas inesperadas." O telefone de Ricardo começou a tocar insistentemente. Primeiro foi Márcia, informando que uma dúzia de jornalistas estava acampada na entrada do prédio da empresa. Depois foi Bruno, dizendo que funcionários estavam sendo abordados por repórteres. Em seguida, foi Jason, do departamento jurídico, explicando que Dr. Vasconcelos havia convocado uma reunião extraordinária do conselho para quinta-feira. Com cada ligação, Ricardo via Camila se retrair mais. Isabela, percebendo a tensão crescente, parou de desenhar e observava os adultos com olhos preocupados. "Talvez..." Camila começou hesitantemente. "Talvez eu devesse me afastar por um tempo, até as coisas se acalmarem." "Não", disse Isabela de repente, sua voz mais alta que o usual. Ela se levantou e correu para Camila, agarrando sua mão. "Não vá embora." Foi a frase mais longa que Isabela havia falado desde o acidente. O impacto emocional silenciou a sala. Ricardo se ajoelhou ao lado das duas. "Isabela está certa. Nós não vamos deixar pessoas ruins nos separarmos." Mas mesmo enquanto dizia isso, ele podia sentir a pressão se intensificando. O telefone continuava tocando. A cada hora que passava, mais pessoas da imprensa se juntavam à vigília em frente ao prédio da empresa. As redes sociais começavam a fervilhar com opiniões polarizadas sobre o caso Montenegro. À tarde, a situação piorou. Dr. Vasconcelos deu uma entrevista coletiva do lado de fora do edifício da Montenegro Solutions, posicionando-se como um investidor preocupado, tentando proteger os interesses de todos os stakeholders. Suas palavras eram cuidadosamente escolhidas para soar razoáveis, mas o subtexto era claro. Ricardo era instável e precisava ser removido. "Nós apoiamos completamente o Sr. Montenegro em sua jornada pessoal de cura",
declarou Dr. Vasconcelos para as câmeras. Mas uma empresa deste porte não pode ser dirigida por alguém que claramente está passando por uma crise emocional. Nosso dever é com os acionistas, funcionários e clientes. A entrevista foi transmitida ao vivo e Ricardo assistiu com crescente fúria. O homem estava efetivamente destruindo sua reputação em rede nacional, tudo enquanto alegava estar preocupado com seu bem-estar. Naquela noite, depois que Camila foi embora, mais cedo que o usual, alegando não se sentir bem, Ricardo colocou Isabela na cama e se trancou em seu escritório. Pela primeira vez em meses, considerou voltar a beber. A garrafa de uísque escocês de 20 anos que Fernanda havia dado de presente em seu aniversário ainda estava intocada no bar. Ele segurou a garrafa, sentindo o peso do cristal em suas mãos. Seria tão fácil simplesmente anestesiar a dor, escapar da pressão, esquecer temporariamente que sua vida estava desmoronando novamente. Uma batida suave na porta o interrompeu. Isabela estava ali, de pijama, segurando o coelhinho de pelúcia. "Papai não dorme?" Ela sussurrou. Ricardo rapidamente colocou a garrafa de volta no bar. "Só trabalhando um pouco, princesa. Você deveria estar dormindo." Isabela entrou no escritório e se sentou no colo dele, algo que não fazia há semanas. "Sonhei com mamãe", disse ela em voz baixa. "Foi um sonho bom ou ruim?" "Bom. Ela disse que Camila é um anjo, que anjos às vezes não têm asas, têm mãos que falam." A inocência e sabedoria das palavras de Isabela atingiram Ricardo como um raio. Sua filha de 7 anos havia capturado em uma frase simples o que ele vinha tentando expressar há semanas. Camila não era uma complicação ou um problema a ser resolvido. Ela era um presente. "Mamãe está certa", disse ele, abraçando Isabela mais forte. "Camila é nosso anjo." "Então por que as pessoas querem que ela vá embora?" A pergunta simples e direta de Isabela cortou através de todas as complexidades corporativas e chegou ao cerne da questão. Por que ele estava deixando pessoas mesquinhas e gananciosas ditarem quem podia ou não fazer parte de sua família? "Porque às vezes as pessoas têm medo do que não entendem", explicou Ricardo. "Mas isso não significa que elas estão certas." Isabela assentiu solenemente. "Vamos proteger Camila?" "Sim, princesa. Vamos proteger nossa família." Na manhã seguinte, Ricardo tomou uma decisão que surpreendeu a todos, começando por ele mesmo. Em vez de se esconder ou se defender, ele convocou sua própria entrevista coletiva. O evento foi organizado no átrio principal do edifício da Montenegro Solutions, com Ricardo de pé atrás de um pódium simples, ladeado por 2 grandes displays mostrando fotos da evolução da empresa ao longo dos anos. Ele havia escolhido deliberadamente não usar terno, optando por uma camisa azul clara e calças chino. O tipo de roupa que usava quando trabalhava nos fins de semana, quando era mais produtivo e criativo. A sala estava repleta de jornalistas, funcionários da empresa e até mesmo alguns curiosos que haviam conseguido entrar. Dr. Vasconcelos estava presente, sentado na primeira fila com uma expressão cuidadosamente neutra. Ricardo começou sua fala olhando diretamente para as câmeras. "Meu nome é Ricardo Montenegro. Sou o fundador e CEO da Montenegro Solutions. Sou viúvo e pai de uma menina de 7 anos chamada Isabela. E sim, estou apaixonado por uma mulher extraordinária chamada Camila Santos." Um murmúrio percorreu a sala. Esta não era a defesa cautelosa que todos esperavam. Nos últimos dias, muito tem sido dito sobre minha estabilidade emocional e minha capacidade de liderar esta empresa. Permitam-me esclarecer algumas coisas. Ricardo fez uma pausa, olhando ao redor da sala repleta. Há 4 meses, minha filha parou de falar após presenciar a morte súbita de sua mãe. Durante meses, gastei fortunas com os melhores especialistas do país tentando ajudá-la. Nada funcionou. Então, por acaso, encontramos Camila, uma jovem surda que trabalha em um café enquanto estuda pedagogia especial. Em questão de minutos, ela conseguiu o que meses de terapia não haviam alcançado. Fez minha filha sorrir novamente.
Ricardo podia ver alguns rostos na plateia se suavizando, especialmente entre os funcionários que haviam testemunhado sua transformação pessoal. Camila não é uma oportunista como alguns veículos sugeriram. Ela se recusou a aceitar qualquer pagamento por ajudar Isabela. Ela não é uma distração da minha vida profissional. Ela é a razão pela qual consegui voltar a funcionar como ser humano e, consequentemente, como líder. Dr. Vasconcelos se mexeu desconfortavelmente em sua cadeira. Agora sobre a empresa. É verdade que cancelei algumas reuniões nas últimas semanas. Sabe por quê? Porque pela primeira vez em anos, entendi que não adianta construir um império se você perder sua alma no processo. Minha filha estava morrendo emocionalmente e eu estava tão obcecado com métricas e resultados que quase perdi o que realmente importa. Ricardo fez outra pausa, deixando as palavras ressoarem. Mas aqui está algo interessante. Desde que comecei a priorizar minha família, nossa produtividade aumentou 15%. Nossa equipe está mais motivada. Nossos clientes estão mais satisfeitos. Por quê? Porque um líder que está emocionalmente saudável toma decisões melhores. Ele gesticulou para o display atrás dele, que agora mostrava gráficos de performance da empresa. Dr. Vasconcelos e outros investidores estão preocupados com o risco que represento. Permitam-me apresentar alguns números. Nossa receita cresceu 22% no último trimestre. Fechamos 3 novos contratos internacionais. Nossa avaliação de mercado está no ponto mais alto da história. O murmúrio na sala agora era diferente. Jornalistas anotavam furiosamente, e Ricardo podia ver Dr. Vasconcelos ficando visivelmente desconfortável. Então sim, mudei. Não sou mais o workaholic obcecado que colocava lucros acima de pessoas. Não sou mais o homem que perdeu preciosos momentos com sua esposa porque estava construindo um futuro. Aprendi que o futuro só vale a pena se você tem pessoas para compartilhá-lo. Ricardo olhou diretamente para Dr. Vasconcelos. Se algum investidor acredita que um CEO emocionalmente saudável e equilibrado é um risco para os negócios, então talvez nós tenhamos filosofias empresariais incompatíveis. E nesse caso, estou disposto a comprar de volta suas ações pelo valor de mercado. A sala explodiu em murmúrios. Esta era uma jogada que ninguém havia esperado. Concluindo, Ricardo disse, sua voz se tornando mais suave, construí esta empresa para criar tecnologia que melhore a vida das pessoas. Camila melhorou minha vida e a de minha filha de maneiras que nenhuma tecnologia poderia. Se isso me torna inadequado para liderar uma empresa de tecnologia na opinião de alguns, então claramente nós temos definições muito diferentes de sucesso. Ele se afastou do pódio sem aceitar perguntas, deixando uma sala em silêncio atônito. Nos fundos da sala, Bruno Carvalho começou a aplaudir. Em segundos, outros funcionários se juntaram a ele. O aplauso cresceu até que toda a sala, exceto o Dr. Vasconcelos e seus aliados, estava de pé, aplaudindo. Ricardo havia feito algo que poucos CEOs têm coragem de fazer. Havia escolhido publicamente a humanidade sobre os lucros, a família sobre a ambição corporativa. E, surpreendentemente, havia funcionado. Nas horas seguintes, as redes sociais explodiram com apoio. Aratim Ricardo começou a fazer tendência no Twitter. Funcionários da empresa postaram vídeos de apoio. Clientes enviaram mensagens elogiando sua coragem e autenticidade. Mas a maior surpresa veio naquela tarde. Isabela estava assistindo a alguns dos vídeos de apoio no iPad quando de repente exclamou: "Olha, papai, Camila na TV!" Na tela, Camila estava dando uma entrevista para um canal de notícias, usando linguagem de sinais com um intérprete ao lado. Ela falava sobre sua experiência ajudando Isabela, sobre os desafios de ser surda em uma sociedade que nem sempre é inclusiva, e sobre a coragem de Ricardo em defender sua família. Ricardo Montenegro é um dos homens mais íntegros que já conheci, ela dizia, seus sinais traduzidos pela intérprete. Ele poderia ter escolhido o caminho fácil, aceitar a pressão social e se afastar de mim para proteger sua imagem. Em vez disso, ele escolheu proteger sua família. Isso não é instabilidade emocional.
Isso é caráter. Enquanto assistiam, Isabela sinalizou algo para Ricardo. O que ela disse? Ele perguntou, seu conhecimento de Libras ainda limitado. Isabela sorriu e repetiu em voz alta. Ela disse: Camila é corajosa também. Naquela noite, os três jantaram juntos pela primeira vez. Não foi planejado. Camila havia passado para ver como eles estavam depois do dia tumultuado, e Isabela insistiu que ela ficasse para o jantar. Enquanto comiam pizza e Isabela contava histórias através de uma mistura de palavras e sinais, Ricardo percebeu que estava vivenciando algo que não experimentava há anos: paz genuína. Não a ausência de problemas, mas a presença de amor suficientemente forte para enfrentar qualquer tempestade. Dr. Vasconcelos ainda poderia tentar suas manobras corporativas. A imprensa ainda poderia especular e criticar. Mas sentado ali, observando as duas pessoas mais importantes de sua vida rindo juntas, Ricardo soube que havia tomado as decisões certas. A batalha ainda não havia terminado, mas pela primeira vez, ele sentia que estava lutando não apenas para defender algo, mas para construir algo melhor. E com Isabela e Camila ao seu lado, ele estava pronto para qualquer coisa que viesse pela frente. A reunião extraordinária do Conselho foi marcada para quinta-feira às 14h, no salão principal do Montenegro Solutions. Ricardo chegou 1 hora antes, não por nervosismo, mas para se preparar mentalmente para o que poderia ser a última vez que pisaria em sua empresa como CEO. Nos 3 dias desde sua entrevista coletiva, o mundo havia se dividido em 2 campos distintos. De um lado, apoiadores que viam sua postura como um exemplo de liderança autêntica e valores familiares. Do outro, críticos que consideravam sua atitude uma irresponsabilidade corporativa e um sinal de instabilidade emocional. As ações da Montenegro Solutions haviam flutuado violentamente, subindo 15% após sua entrevista, depois caindo 12% quando o Dr. Vasconcelos anunciou publicamente que medidas drásticas seriam necessárias para estabilizar a governança da empresa. Ricardo estava em seu escritório revisando documentos quando Bruno Carvalho bateu na porta. Chefe, posso entrar? Claro, Bruno. Como está o clima lá embaixo? Bruno fechou a porta e se sentou. Dividido. Metade dos funcionários está pronta para fazer greve se tentarem te remover. A outra metade está genuinamente preocupada com a instabilidade. E tem mais. O quê? Dr. Vasconcelos trouxe 3 advogados e um especialista em governança corporativa. Eles estão preparados para uma guerra. Ricardo assentiu. Ele havia esperado isso. E você, Bruno? Como se sente sobre tudo isso? Bruno hesitou por um momento. Honestamente, nos últimos anos trabalhar aqui começou a parecer robótico. Você estava sempre estressado. Todos nós estávamos sempre correndo atrás de métricas impossíveis. Quando Fernanda morreu, foi como se a alma da empresa tivesse morrido também. Ele fez uma pausa, escolhendo as palavras cuidadosamente. Mas nas últimas semanas, vendo você mais presente, mais humano, é como se o Ricardo que eu conheci quando começamos essa empresa tivesse voltado. E honestamente, prefiro trabalhar para esse Ricardo, mesmo que isso signifique alguns trimestres mais incertos. As palavras de Bruno tocaram Ricardo profundamente. Obrigado, Bruno. Independentemente do que acontecer hoje, quero que você saiba que sempre admirei sua lealdade e competência. Não vai dar em nada, chefe. Temos um plano. Que plano? Bruno sorriu misteriosamente. Você vai ver. Às 2h em ponto, Ricardo entrou no salão de reuniões. A mesa longa de mogno estava ocupada pelos 7 membros do conselho. Dr. Vasconcelos, Carmen Rodrigues, 3 outros investidores importantes, um representante dos funcionários, e Patrícia Mendonça, uma executiva experiente que sempre havia sido aliada de Ricardo. Também estavam presentes os advogados de Dr. Vasconcelos, um taquígrafo para registrar oficialmente a reunião e, para surpresa de Ricardo, Camila e Isabela. Elas estavam sentadas em cadeiras dispostas ao fundo da sala. Isabela usando um vestido azul marinho que Fernanda havia comprado para ocasiões especiais, e Camila
em um terno simples, mas elegante, que Ricardo nunca havia visto antes. "O que vocês estão fazendo aqui?" ele perguntou, aproximando-se delas. "Isabela insistiu em vir", Camila explicou. "Ela disse que queria proteger papai como você protege ela." Isabela sinalizou algo para Camila, que traduziu. Ela disse que família fica junta nos momentos difíceis. Ricardo sentiu o peito se apertar de emoção. "Vocês têm certeza? Pode ser desagradável." "Nós ficamos", Isabela disse em voz alta, surpreendendo a todos na sala com a clareza de sua fala. Dr. Vasconcelos bateu o martelo improvisado na mesa. "Senhor Montenegro, se pudermos começar." Ricardo beijou a testa de Isabela e apertou brevemente a mão de Camila antes de tomar seu lugar na cabeceira da mesa. Esta reunião extraordinária foi convocada para discutir a liderança e direção futura da Montenegro Solutions. Dr. Vasconcelos anunciou formalmente. Nas últimas semanas, tem havido preocupações crescentes sobre a capacidade do atual CEO de manter o foco e a estabilidade necessários para liderar uma empresa deste porte. Ele gesticulou para uma pilha de documentos. "Temos evidências de reuniões canceladas, decisões adiadas e uma mudança significativa no comportamento e prioridades do Sr. Montenegro, que, na nossa opinião, comprometem sua eficácia como líder." Carmen Rodrigues se levantou. "Além disso, a recente exposição midiática criou uma distração significativa que está afetando a moral dos funcionários e a confiança dos investidores." Ricardo ouviu pacientemente enquanto eles apresentavam seu caso. Era um ataque sistemático e bem preparado, pintando-o como um homem em crise emocional que havia perdido o controle da empresa que fundara. Quando terminaram, Dr. Vasconcelos olhou diretamente para Ricardo. "Portanto, propomos que você tire uma licença indefinida da posição de CEO, mantendo apenas um papel consultivo, enquanto Bruno Carvalho assume as operações diárias sob supervisão do Conselho." "E se eu recusar?" "Então seremos forçados a votar sua remoção por incapacidade de exercer suas funções adequadamente." Ricardo olhou ao redor da mesa, calculando os votos. Dr. Vasconcelos tinha 3 votos garantidos. Precisava de apenas mais um para ter maioria. "Posso me defender antes da votação?" "Claro", Dr. Vasconcelos disse, claramente confiante no resultado. Ricardo se levantou e caminhou até a janela, olhando para a cidade lá embaixo. Quando se virou, sua expressão era serena. "Vocês estão certos sobre uma coisa", começou ele. "Eu mudei. O homem que fundou esta empresa era obcecado, impiedoso e completamente desconectado do que realmente importa na vida." Patrícia Mendonça franziu a testa, preocupada com a direção da defesa. "Esse homem perdeu momentos preciosos com sua esposa porque estava sempre construindo o futuro. Perdeu anos da infância de sua filha porque reuniões eram sempre mais importantes. E quando sua esposa morreu, quase perdeu a filha também porque não sabia como ser um pai de verdade." Dr. Vasconcelos sorriu discretamente, achando que Ricardo estava confirmando seus argumentos. Mas então algo extraordinário aconteceu. Uma jovem surda me ensinou que comunicação real não precisa de palavras. Minha filha me ensinou que vulnerabilidade é força, não fraqueza. E juntas, elas me ensinaram que liderar uma empresa não significa sacrificar sua humanidade. Ricardo fez uma pausa, olhando para cada membro do conselho. "Vocês querem números? Nossa produtividade aumentou 15%. Nossa satisfação de clientes está no ponto mais alto da história. Nossa equipe está mais engajada. Tudo isso aconteceu depois que comecei a priorizar minha família." Ele caminhou de volta para a mesa. "Mas mais importante que isso, construímos uma cultura empresarial baseada em valores humanos reais. Nossos funcionários não são apenas números em uma planilha. Nossos clientes não são apenas fontes de receita. E nossa empresa não é apenas uma máquina de fazer dinheiro." Patrícia Mendonça se inclinou para a frente, interessada. "Dr. Vasconcelos, vocês falam sobre estabilidade e foco. Deixem-me perguntar. Que tipo de empresa vocês querem construir? Uma onde líderes são punidos por priorizar suas famílias? Onde vulnerabilidade humana é vista como fraqueza?
Onde lucros são mais importantes que pessoas? Murmúrios começaram a se espalhar pela sala. Porque se é isso que vocês querem, então vocês estão certos. Eu não sou o CEO adequado para essa empresa. Mas se vocês querem uma empresa que representa os melhores valores humanos, que trata funcionários como família, que vê diversidade como força, então eu sou exatamente o líder que vocês precisam. Naquele momento, a porta da sala se abriu. Bruno Carvalho entrou, seguido por uma procissão de funcionários. Márcia, o pessoal de TI, desenvolvedores, analistas, pessoal de marketing, praticamente toda a empresa estava entrando silenciosamente na sala. Dr. Vasconcelos ficou de pé, indignado. O que significa isso? Esta é uma reunião privada do conselho. Bruno se aproximou da mesa. Dr. Vasconcelos, como representante eleito dos funcionários no conselho, solicitei que alguns colegas viessem testemunhar o processo democrático que decidirá o futuro da empresa onde trabalhamos. Era uma manobra legal que Dr. Vasconcelos não havia previsto. Além disso, continuou Bruno, gostaria de apresentar algumas informações relevantes para a decisão do conselho. Ele entregou uma pasta para cada membro. Nas últimas 48 horas, conduzimos uma pesquisa anônima com todos os funcionários da empresa sobre liderança e direção. Os resultados são esclarecedores. Dr. Vasconcelos abriu a pasta com relutância. Ricardo podia ver sua expressão mudando conforme lia. 92% dos funcionários expressaram maior satisfação com o ambiente de trabalho nas últimas semanas, Bruno anunciou. 87% disseram que se sentiam mais valorizados como pessoas, não apenas como funcionários, e 95% disseram que não queriam mudança na liderança atual. O impacto na sala foi palpável. Mais importante, continuou Bruno, recebemos uma carta assinada por representantes de nossos 5 maiores clientes corporativos, expressando apoio total à liderança de Ricardo Montenegro e preocupação com qualquer mudança administrativa que pudesse afetar a cultura de inovação e atendimento da empresa. Carmen Rodrigues folheava nervosamente os documentos. Isso não muda o fato de que houve instabilidade operacional. Na verdade, uma voz nova interrompeu da entrada da sala. Muda muita coisa. Todos se viraram para ver uma mulher elegante na casa dos 50 anos caminhando para dentro da sala. Ricardo a reconheceu imediatamente. Dr. Ana Cristina Fonseca, uma das mais respeitadas consultoras em governança corporativa do país. Doutor. Fonseca, Patrícia Mendonça se levantou. O que a traz aqui? Fui contratada para fazer uma auditoria independente da liderança e performance da Montenegro Solutions, ela anunciou, colocando sua própria pasta na mesa. Minha análise das últimas 6 semanas mostra não apenas estabilidade, mas melhoria significativa em todos os indicadores-chave de performance. Dr. Vasconcelos estava visivelmente abalado. Quem contratou essa auditoria? Dr. Fonseca sorriu. Um grupo de investidores preocupados com tentativas de desestabilização artificial da empresa. Investidores que veem potencial a longo prazo em liderança autêntica e valores sólidos. Ricardo olhou para Bruno, que piscou discretamente. Eles haviam orquestrado uma contraofensiva completa. Minha recomendação, continuou o Dr. Fonseca, é que qualquer mudança na liderança atual seria não apenas desnecessária, mas potencialmente prejudicial para a trajetória positiva da empresa. O silêncio na sala era ensurdecedor. Dr. Vasconcelos olhava para seus papéis como se eles tivessem se transformado em serpentes. Foi então que Isabela fez algo que ninguém esperava. Ela se levantou de sua cadeira e caminhou até a mesa do conselho. Com seus 7 anos de idade, ela mal conseguia ver por cima da mesa, mas sua presença comandou a atenção absoluta de todos na sala. Ela olhou diretamente para Dr. Vasconcelos e começou a sinalizar. Camila se levantou rapidamente para traduzir. Ela está dizendo, meu papai é um bom homem. Ele cuida de mim quando estou triste. Ele trabalha muito para ajudar outras pessoas. Por que vocês querem machucar ele? A inocência brutal da pergunta cortou através de todas as complexidades corporativas e políticas da situação. Alguns funcionários no fundo da sala tinham lágrimas nos olhos.
Isabela continuou sinalizando, e Camila traduziu. Ela disse: Mamãe está no céu, mas ela me disse em um sonho que papai precisa ser feliz para cuidar bem de mim e da empresa. Vocês querem que papai fique triste de novo? Dr. Vasconcelos olhou para Isabela, depois para Ricardo, depois para os rostos expectantes ao redor da sala. Pela primeira vez em anos, Ricardo viu algo que poderia ser consciência nos olhos do investidor. Eu preciso de alguns minutos para reconsiderar nossa posição, Dr. Vasconcelos disse finalmente. Ele se levantou e saiu da sala com seus advogados, deixando um burburinho de conversas baixas. Ricardo se ajoelhou na altura de Isabela. Obrigado por me defender, princesa. Mas você não precisava fazer isso. Isabela o abraçou forte. Família protege família, disse ela claramente, repetindo as palavras que ele havia usado semanas antes. Camila se aproximou e colocou uma mão no ombro de Ricardo. Independentemente do que acontecer, disse ela suavemente, você já venceu onde realmente importa. Quando o Dr. Vasconcelos retornou 15 minutos depois, sua postura estava visivelmente diferente. Ele parecia ter envelhecido uma década em questão de minutos. Após reconsideração, anunciou ele formalmente, retiro minha moção para a mudança de liderança. No entanto, mantenho minha preocupação sobre o futuro e solicitarei revisões trimestrais de performance mais rigorosas. Era uma capitulação disfarçada de compromisso, e todos na sala sabiam disso. Patrícia Mendonça sorriu. Nesse caso, sugiro que votemos para reafirmar nossa confiança na liderança atual e nos comprometamos a apoiar a visão de Ricardo para o futuro da empresa. A votação foi unânime. Quando a reunião terminou e as pessoas começaram a se dispersar, Dr. Vasconcelos se aproximou de Ricardo. Você venceu desta vez, disse ele em voz baixa. Mas empresas não são famílias, Montenegro. Cedo ou tarde, a realidade dos negócios vai bater à sua porta. Ricardo olhou para Isabela, que estava ensinando sinais para alguns funcionários curiosos, e para Camila, que conversava animadamente com o Dr. Fonseca sobre inclusão no ambiente corporativo. Dr. Vasconcelos, disse ele calmamente, empresas são feitas de pessoas, e pessoas funcionam melhor quando são tratadas como seres humanos, não como recursos. Essa não é apenas minha filosofia pessoal. É a estratégia de negócios mais inteligente que existe. Naquela noite, houve uma celebração improvisada no escritório. Funcionários trouxeram comida, alguém conectou uma playlist no sistema de som e, pela primeira vez na história da Montenegro Solutions, o ambiente corporativo foi transformado em um espaço de comunidade genuína. Ricardo observava tudo do seu escritório, Isabela dormindo em seus braços após o dia emocionalmente intenso, quando Camila apareceu na porta. Posso entrar? Sempre, ele respondeu. Ela se sentou ao lado dele no sofá, observando a celebração através da parede de vidro. Você percebe o que fez hoje? Perguntou ela. Salvei meu emprego? Camila balançou a cabeça sorrindo. Você redefiniu o que significa ser um líder. Mostrou que é possível ser bem-sucedido sem sacrificar sua humanidade. Ricardo olhou para ela, estudando o perfil delicado no reflexo das luzes da festa lá fora. Camila, disse ele suavemente, há algo que tenho querido dizer há semanas. Ela se virou para encará-lo, seus olhos refletindo curiosidade e algo mais profundo. Eu sei que nossa situação é complicada. Sei que vem de mundos diferentes, que existem desafios práticos e sociais. Mas também sei que você transformou nossas vidas de uma forma que vai muito além de ensinar sinais para Isabela. Ele fez uma pausa, escolhendo as palavras cuidadosamente. Você nos ensinou a nos comunicar não apenas com as mãos, mas com o coração. Você trouxe luz de volta para nossa casa. Você me fez lembrar que existem coisas mais importantes que planilhas e reuniões. Camila o observava intensamente, lágrimas começando a se formar em seus olhos. O que estou tentando dizer, continuou Ricardo, é que me apaixonei por você. Não pela gratidão do que você fez por Isabela, mas por quem você é. Sua força, sua gentileza, sua sabedoria, sua capacidade de ver beleza onde outros veem limitações.
Camila tocou suavemente o rosto dele. Ricardo, eu sei que é cedo demais. Sei que ainda temos muito a descobrir um sobre o outro. Mas quero que você saiba que o que sinto por você é real, profundo, e não vai embora porque alguns investidores gananciosos acham que não somos apropriados um para o outro. Camila sorriu através das lágrimas. Você quer saber um segredo? Ricardo assentiu. Eu também me apaixonei. Por você, por Isabela, por esta família estranha e maravilhosa que construímos. E sim, é assustador e complicado e completamente diferente de qualquer coisa que eu imaginei para minha vida. Mas é real. Eles se beijaram ali, suavemente, enquanto Isabela dormia entre eles, e a celebração continuava do outro lado da parede de vidro. Foi um momento de paz perfeita, um reconhecimento de que haviam não apenas sobrevivido à tempestade, mas emergiram mais fortes do outro lado. O que nenhum dos dois sabia era que a história deles estava prestes a tomar uma direção ainda mais extraordinária, e que o verdadeiro teste de seu amor ainda estava por vir. 6 meses depois da reunião do conselho, a vida havia encontrado um ritmo novo e harmonioso. Ricardo havia implementado uma política revolucionária na Montenegro Solutions, horários flexíveis para todos os funcionários, licenças parentais estendidas e um programa de inclusão que tornara a empresa referência nacional em diversidade e acessibilidade. Isabela, agora com 8 anos, falava normalmente e dominava Libras com fluência impressionante. Ela havia se tornado uma pequena embaixadora da comunicação inclusiva, ensinando sinais básicos para colegas de escola e organizando apresentações sobre diferentes formas de falar para outras crianças. Camila havia se formado em pedagogia especial com louvor e acabara de abrir seu próprio centro de desenvolvimento infantil, especializado em crianças com necessidades especiais de comunicação. Ricardo havia ajudado com o investimento inicial, mas a visão, o currículo e o sucesso eram inteiramente dela. O relacionamento entre eles havia florescido naturalmente, sem pressa, construído sobre uma base sólida de respeito mútuo e amor compartilhado por Isabela. Eles moravam juntos há 3 meses, e a casa em Higienópolis havia se transformado em um lar verdadeiro, cheio de risos, música e conversas animadas em 2 línguas. Naquela manhã de setembro, um sábado ensolarado, Ricardo acordou com uma sensação estranha no estômago. Não era ansiedade ou preocupação, mas o tipo de nervosismo que vem antes de momentos que mudam a vida. No bolso de sua mesa de cabeceira, escondido em uma pequena caixa de veludo azul marinho, estava um anel que havia escolhido com cuidado meticuloso. Não era ostensivo ou excessivamente caro, mas elegante e atemporal, como a mulher para quem foi destinado. Ricardo havia passado semanas planejando o momento perfeito. Não queria algo clichê como um restaurante caro ou uma praia ao pôr do sol. Queria algo que representasse a jornada única que eles haviam compartilhado. Camila estava na cozinha preparando panquecas, uma tradição de sábado que ela havia instituído. Isabela estava sentada no balcão, ajudando a mexer a massa e contando sobre um projeto da escola em Libras e voz simultaneamente. Uma habilidade que nunca deixava de impressionar visitantes. Bom dia, dorminhoco! Camila sorriu quando Ricardo apareceu, beijando-o levemente no rosto. Bom dia, princesa! Ele disse para Isabela, que imediatamente sinalizou, bom dia, papai, de volta antes de voltar sua atenção para as panquecas. A normalidade doméstica da cena contrastava com a magnitude da decisão que Ricardo estava prestes a tomar. Ele observou Camila se movendo pela cozinha com graça natural, ocasionalmente corrigindo gentilmente a técnica de Isabela com a massa, e sentiu seu coração se apertar com amor e certeza. Camila, disse ele casualmente, que tal visitarmos o Café Aromas do Mundo hoje? Isabela nunca viu onde tudo começou. Isabela levantou os olhos interessada. O café onde você e Camila se conheceram? Exatamente, Ricardo confirmou. Camila pareceu confusa. Mas nós passamos por lá na semana passada para buscar aqueles croissants especiais. Eu sei, Ricardo disse,
tentando soar natural. Só pensei que seria legal contar a história toda para Isabela. Como vocês duas mudaram minha vida naquele primeiro dia. 1 hora depois, os três caminhavam pela rua Aspicuelta em direção ao Café Aromas do Mundo. Era uma manhã perfeita de primavera, com céu azul claro e uma brisa suave que carregava o aroma de jacarandás floridos. O café estava moderadamente movimentado, com a mesma atmosfera acolhedora que Ricardo lembrava do primeiro dia. Eles escolheram uma mesa próxima à janela. Não exatamente a mesma mesa, mas similar o suficiente para evocar memórias. Isabela estava fascinada pela história que nunca havia ouvido em detalhes. Então Camila veio até nossa mesa só porque percebeu que eu estava triste? Perguntou ela. Ela percebeu que você precisava de alguém que entendesse sua linguagem, Ricardo explicou. E teve coragem de se aproximar de estranhos para ajudar. Camila corou ligeiramente. Eu só senti que precisava fazer alguma coisa. Isabela tinha uma tristeza nos olhos que eu reconhecia. E foi aí que ela ensinou os primeiros sinais para você, continuou Ricardo para Isabela. E você chorou, Isabela adicionou, olhando para o pai com um sorriso travesso. Chorei sim, Ricardo admitiu. Eram lágrimas de alívio, de esperança, de ver minha filha sorrindo novamente depois de meses. Eles pediram as mesmas coisas que haviam pedido naquele primeiro dia. Expresso duplo para Ricardo, chocolate quente para Isabela e cappuccino para Camila. A garçonete, a mesma jovem filipina do primeiro encontro, os reconheceu e sorriu calorosamente. Vocês são a família que sempre vem aqui, disse ela. É tão lindo ver vocês juntos. A palavra família pairou no ar com significado especial. Enquanto aguardavam os pedidos, Ricardo observou Isabela sinalizando animadamente com Camila sobre algo que havia acontecido na escola. A transformação da menina nos últimos meses era quase milagrosa. Ela não era apenas uma criança que havia superado um trauma. Ela havia se tornado uma pessoa compassiva, resiliente e extraordinariamente madura para sua idade. Camila, disse Ricardo de repente, você se lembra do que disse para Isabela naquele primeiro dia? Em libras? Camila pensou por um momento. Acho que disse algo sobre ela ter olhos bonitos e perguntei sobre o coelhinho de pelúcia. Você disse mais que isso, Ricardo insistiu suavemente. Você contou uma história sobre um coelhinho corajoso que vivia em uma floresta silenciosa. Os olhos de Camila se iluminaram com a memória. Ah, sim! Onde todas as criaturas se comunicavam através de gestos e olhares carinhosos. Exatamente, Ricardo disse, sua voz se tornando mais suave. Você criou um mundo onde ser diferente não era uma limitação, mas uma forma especial de conectar. Isabela observava a conversa com interesse crescente, percebendo que havia algo mais profundo acontecendo. Camila, continuou Ricardo, naquele dia, você não sabia que estava salvando 2 vidas, não apenas uma. Eu estava tão perdido quanto Isabela, apenas de uma forma diferente. Camila segurou a mão dele sobre a mesa. Ricardo, onde você quer chegar? Ricardo respirou fundo. Era agora ou nunca. Quero chegar ao fato de que você transformou nossa casa em um lar. Transformou minha filha traumatizada em uma criança confiante e feliz. Transformou um workaholic emocionalmente distante em alguém que entende o que realmente importa na vida. Ele se levantou da cadeira e, para surpresa de Camila e fascínio de Isabela, se ajoelhou ao lado da mesa. O café inteiro pareceu ficar em silêncio, embora provavelmente fosse apenas a percepção alterada de Ricardo. Camila Santos, disse ele, retirando a pequena caixa azul do bolso. Você me ensinou que amor verdadeiro não precisa de palavras, mas merece ser declarado mesmo assim. Camila levou as mãos à boca, lágrimas instantaneamente brotando em seus olhos. Você quer se casar comigo? Não porque precisamos legalizar algo, mas porque quero que o mundo inteiro saiba que escolho você. Escolho nossa família. Escolho esta vida extraordinária que construímos juntos. Isabela saltou da cadeira e começou a aplaudir, sinalizando sim, 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 antes mesmo de Camila poder responder.
Camila olhou para o anel. Simples, elegante, perfeito. Depois para Isabela radiante de alegria. Depois para Ricardo ajoelhado com esperança e amor total em seus olhos. Sim, disse ela em voz alta. Depois repetiu em libras para ter certeza de que seu coração estava falando em todas as linguagens que conhecia. Sim, sim, 1000 vezes sim. O café inteiro explodiu em aplausos espontâneos, quando Ricardo colocou o anel no dedo de Camila. Isabela se jogou nos braços dos dois, criando um abraço triplo, que foi fotografado discretamente por pelo menos 10 celulares. Mas naquele momento, para os três, não existia mais ninguém no mundo além deles. 6 meses depois, em março, eles se casaram no jardim da casa em Higienópolis. Foi uma cerimônia pequena, mas significativa, com poucos convidados escolhidos cuidadosamente. Funcionários próximos da Montenegro Solutions, colegas de faculdade de Camila, alguns amigos da escola de Isabela e até mesmo o Dr. Ana Cristina Fonseca, que havia se tornado uma amiga inesperada. A cerimônia foi conduzida inteiramente em português e libras, com um intérprete garantindo que todos os presentes pudessem acompanhar cada palavra. Isabela foi a daminha de honra e também a intérprete oficial para os momentos mais emocionais. Dr. Vasconcelos não foi convidado, obviamente, mas enviou um presente caro e um cartão educado parabenizando o casal. Era sua forma de acenar uma bandeira branca definitiva. Durante a festa, Ricardo observou Camila dançando com Isabela no jardim iluminado por luzes de fada, as duas rindo de algo que apenas elas entendiam. A cena era tão perfeita que parecia irreal. Bruno Carvalho se aproximou segurando uma taça de champanhe. Chefe, disse ele, você percebe que isso vai virar case study em escolas de administração? Como priorizar família melhorou performance corporativa e revolucionou cultura organizacional. Ricardo riu. Contanto que enfatizem que não foi uma estratégia calculada. Foi apenas fazer a coisa certa. As melhores estratégias geralmente são. Bruno replicou. Mais tarde naquela noite, depois que todos os convidados haviam ido embora e Isabela estava dormindo, Ricardo e Camila se sentaram no jardim, ainda vestidos com suas roupas de casamento, observando as estrelas. Em que você está pensando? Perguntou Ricardo. Em como a vida é estranha, Camila respondeu. 1 ano atrás, eu era apenas uma estudante de pedagogia trabalhando em um café para pagar as contas. Hoje sou esposa, mãe adotiva e diretora do meu próprio centro educacional. E como se sente sobre tudo isso? Camila se virou para ele, seus olhos brilhando na luz suave do jardim. Sinto que finalmente entendo por que nasci surda. Como assim? Porque me forçou a desenvolver outros tipos de audição, audição emocional, audição do coração. Se eu tivesse nascido ouvindo, talvez nunca tivesse aprendido a escutar Isabela naquele primeiro dia no café. Talvez nunca tivesse percebido que ela não precisava de palavras, mas de compreensão. Ricardo pegou a mão dela, brincando com o anel de casamento novo. Sabe qual é a parte mais incrível de tudo isso? Perguntou ele. Qual? Isabela não apenas recuperou a voz. Ela se tornou uma ponte entre mundos. Na escola dela agora tem 3 crianças surdas que se sentem incluídas porque ela ensina libras para todos. No meu escritório, implementamos políticas de acessibilidade que outras empresas estão copiando. Sua influência está criando ondas que vão muito além de nós. Camila sorriu. Ela sempre foi especial. Só precisava de tempo e da linguagem certa para mostrar isso. Como você, Ricardo disse suavemente. Como nós, ela corrigiu. Eles ficaram em silêncio por um momento, absorvendo a paz da noite e a realidade de sua nova vida juntos. Ricardo, Camila disse finalmente. Posso confiar algo a você? Sempre. Às vezes tenho medo de que isso seja bom demais para ser verdade. Que algo vai acontecer para destruir nossa felicidade. Ricardo a puxou para mais perto. Camila, aprendi algo nos últimos meses. Felicidade não é a ausência de problemas. É ter pessoas certas ao seu lado quando os problemas aparecem. E não importa o que vier pela frente, nós vamos enfrentar juntos.
Promete? Prometo. Em português, em libras e em qualquer linguagem que você quiser. 5 anos depois, a família Montenegro Santos havia crescido e evoluído de formas que nenhum deles havia imaginado. Isabela, agora com 13 anos, havia se tornado uma jovem confiante e articulada que falava 3 idiomas e era fluente em libras. Ela liderava o clube de acessibilidade em sua escola e havia dado uma palestra TEDx sobre comunicação além das palavras, que viralizou internacionalmente. Camila dirigia um dos centros de educação especial mais respeitados de São Paulo, com uma lista de espera de 6 meses. Ela havia escrito 2 livros sobre métodos inclusivos de ensino e era consultora regular do Ministério da Educação. Ricardo havia transformado a Montenegro Solutions em uma das empresas mais admiradas do Brasil, não apenas pelo sucesso financeiro, mas pela cultura organizacional revolucionária. Eles haviam expandido para outros países da América Latina, sempre mantendo os valores de inclusão e equilíbrio trabalho-vida como pilares centrais. Mas a mudança mais significativa havia chegado 2 anos antes, quando Camila deu à luz a pequena Sofia Montenegro Santos. A bebê havia nascido com audição perfeita, mas estava crescendo em um lar bilíngue, onde Libras era tão natural quanto o português. Naquela tarde de domingo, a família estava reunida no mesmo jardim onde Ricardo havia pedido Camila em casamento, agora transformado em um playground improvisado. Isabela brincava com Sofia no balanço que Ricardo havia instalado, conversando com a irmãzinha em uma mistura de português e libras que a bebê absorvia com fascinação. Camila estava grávida novamente, 4 meses, e Ricardo não conseguia parar de sorrir sempre que pensava em como sua família estava crescendo. "Em que você está pensando com esse sorriso bobo?" perguntou Camila, notando sua expressão. "Em como o amor multiplica", Ricardo respondeu. "Quando conheci você, pensei que estava dividindo meu coração entre você e Isabela, mas na verdade, ele estava se expandindo. E agora? Agora percebo que o coração não tem limite de capacidade. Cada pessoa que amamos não diminui o amor pelos outros, multiplica tudo." Sofia começou a balbuciar algo que soava suspeitosamente como mamãe, em libras, fazendo Isabela rir com delícia. "Ela vai crescer pensando que todo mundo fala com as mãos", Isabela comentou. "Vai ser um choque descobrir que algumas pessoas só usam a boca." "Não será um choque", Camila corrigiu gentilmente. "Será apenas mais uma forma de comunicação para ela dominar." Enquanto o sol se punha sobre São Paulo, pintando o jardim com tons dourados, Ricardo observou sua família e sentiu uma gratidão tão profunda que quase doía. 7 anos antes, ele era um homem quebrado, perdido, focado apenas em sobreviver a cada dia. Agora estava rodeado por amor, propósito e uma felicidade que parecia crescer a cada momento. "Você sabe o que é mais incrível?" disse ele para Camila. "O quê?" "Tudo começou porque uma jovem corajosa decidiu se aproximar de estranhos em um café para ajudar uma criança triste." Camila sorriu, recostando-se contra ele. "Na verdade, começou porque um pai dedicado estava disposto a tentar qualquer coisa para ajudar sua filha. E porque uma menininha tinha coragem suficiente para confiar novamente. Ou talvez..." Isabela interrompeu-se juntando a eles no banco do jardim com Sofia no colo. "Começou porque mamãe, lá do céu, enviou Camila para cuidar de nós." A observação simples e profunda de Isabela criou um momento de silêncio reverente. "Sabe de uma coisa?" disse Ricardo finalmente. "Não importa como começou. O importante é onde chegamos." "E onde vamos a partir daqui?" adicionou Camila. Sofia balbuciou algo que fez todos rirem, e Isabela imediatamente começou a traduzir os sons da bebê como se fossem libras complexas. Enquanto a noite se instalava suavemente ao redor deles, a família Montenegro Santos permaneceu junta no jardim, conversando em 2 línguas, planejando o futuro e celebrando silenciosamente o milagre de terem encontrado uns aos outros. Algumas histórias começam com "era uma vez". A deles havia começado com um simples gesto de compaixão em um café e não tinha fim previsto,
Apenas novos capítulos de amor, crescimento e descoberta, aguardando para serem vividos. No silêncio confortável do jardim, com as estrelas começando a aparecer no céu de São Paulo, uma coisa era certa. Eles haviam aprendido que as linguagens mais importantes não precisam de palavras. Precisam apenas de corações dispostos a escutar e mãos prontas para acolher. E assim, uma família nasceu não do sangue ou da convenção, mas da escolha consciente de amar sem condições. Ricardo, Camila e Isabela nos ensinam que às vezes os milagres chegam disfarçados de desafios e que a comunicação mais profunda acontece quando paramos de falar e começamos a verdadeiramente escutar. Se esta história tocou seu coração, é porque você entende que o amor verdadeiro fala todas as linguagens, a dos sinais, a das palavras, a dos gestos e, principalmente, a do coração. Nos comentários, compartilhe. Qual foi o momento mais emocionante desta jornada para você? E lembre-se de se inscrever no canal, porque temos mais histórias que vão provar que o amor sempre encontra um caminho, mesmo quando parece impossível.